Olá, bom dia, quase boa tarde, 11h49, horário de Brasília. Está começando o Opinião no Ar, notícia com opinião. Hoje, 9 de outubro, é aniversário da cidade de Alecrim, no Rio Grande do Sul, Itabira, em Minas Gerais, terra do Carlos Drummond de Andrade, Nazaré da Mata, em Pernambuco, e Bernardino de Campos, aqui em São Paulo. Parabéns para essas cidades e outras que fazem aniversário hoje. Hoje é o dia do ovo e o dia do açougueiro. O dia do açougueiro eu vou comemorar amanhã no Rio com um churrasco feito pelo meu filho mais velho. Bom dia, Amanda Klein. Bom dia, Silvio Navarro. Bom dia! Tudo bem com vocês? E a eterna promessa de um churrasco pelo filho do Lacombe para nós paulistas. É dia do ovo também, né? Eu posso fazer um ovo mexido. Omelete. Um omeletezinho. Não vem com essa não, querido. Quero carne. Olha, você pode acompanhar a Opinião no Ar também pelo YouTube e pelas redes sociais da Rede TV, pelo Twitter, Facebook e Instagram. E nós temos um Twitter oficial e um Instagram também, tá? O endereço é o mesmo, @OpiniãoRedeTV. A gente espera a sua participação usando sempre a hashtag Opinião no Ar. Vamos lá ao nosso assunto de hoje, a questão ambiental. Qual é a influência do homem na mudança climática? Vamos falar das queimadas no Brasil, da pressão internacional sobre o país, da guerra contra o agronegócio, contra o capitalismo. Aqui no estúdio está o jornalista Leandro Narlock, meu amigo, que sabe tudo de jornalismo ambiental. Aliás, várias vezes eu recomendo o @Árvore do Futuro no Instagram. É uma conta bem legal para quem quer informações verdadeiras sobre a questão ambiental. Bom dia, Narlock. Bom dia, Lacombe. Bom dia, Amanda e Silvio. Tudo bem? Bom Prazer dia. estar aqui, né? Debate polêmica, adoro. Vamos lá. Olha, a gente vai conversar também por Skype daqui a pouquinho com o físico, astrofísico e engenheiro Tiago Maia. Então, vamos falar. Já está com a gente aí o Tiago Maia. Bom dia, Tiago. Daqui a pouquinho a gente conversa. Bom dia, obrigado pela participação. Bom dia. O Ministério da Saúde anunciou que em 2021, provavelmente, já teremos uma vacina contra o coronavírus. A gente vai então a Brasília conversar com a repórter Renata Teodoro, que tem as informações. Bom dia, Renata. Oi, Lacombe. Bom dia para você, para todos aí da mesa e para quem está acompanhando a gente também. Lacombe, esse anúncio foi feito pelo secretário executivo aqui do Ministério da Saúde, Elcio Franco. E aí ele disse que a previsão do governo é de oferecer cerca de 140 milhões de doses da vacina contra o coronavírus até o primeiro semestre de 2021. E aí, ainda de acordo com a pasta, essa vacinação, diferente das outras, vai exigir o CPF da pessoa. O governo também anunciou que o custo dessa operação será de 2,5 bilhões de reais e que a primeira parcela já foi paga no valor de 830 milhões de reais. Lembrando, né, Lacombe, que hoje o Brasil registra mais de 148 mil mortes por causa da doença, mais de 5 milhões de casos confirmados e mais de 4 milhões de pessoas recuperadas. É com você, Lacombe. Obrigado, Renata. Fizemos um programa outro dia aqui sobre isso, né? Uma vacina desenvolvida a toque de caixa, né? Vamos ver, vamos aguardar. Agora, 11h57, horário de Brasília. Nosso assunto hoje aqui no Opinião no Ar é a influência do homem na mudança climática, meio ambiente, pressão internacional sobre o Brasil, né? Como é que fica essa situação, essa guerra contra o nosso agronegócio, contra o capitalismo? Aqui no estúdio está o jornalista Leandro Narlock, que cobre muito essa questão ambiental. Já indico de novo, o @Árvore do Futuro no Instagram. É uma conta que ele mantém com muitas informações interessantes e também vai participar dessa conversa com a gente via Skype, o físico, astrofísico e engenheiro Tiago Maia. Começo aqui pelo Narlock, né? As pessoas embarcaram, e aí tem a União Europeia, tem a Greta Thunberg, quem mais? Tem tanta gente fazendo pressão contra o capitalismo, contra a tecnologia, um discurso cansativo às vezes, né? E o capitalismo não é o vilão nessa história, ele, pelo contrário, ele pode ser um mocinho. Pois é, olha, Lacombe, essa história é antiga, né? E até dá para entender porque a gente acredita nisso, né? Você pega lá a poluição da Revolução Industrial,
quando a gente tinha fábricas e aquelas cidades de Londres, da Inglaterra, cheias de poluição, ali dava para ver que as duas coisas estavam meio relacionadas. Mas, na verdade, a poluição, a degradação, ela existe desde que o ser humano é gente, né? Desde que ali, para você caçar um mamute na pré-história, você precisava, para você ter carne, você tinha que caçar um mamute. Se você quisesse ter o dobro de carne, você tinha que ter o dobro de mamutes, né? Ter um dobro de devastação. E o legal que a tecnologia está fazendo agora é um fenômeno chamado desmaterialização, que é a gente está conseguindo consumir mais, produzir mais e gastando menos, né? Consumindo menos recursos. Por exemplo, uma latinha de alumínio, hoje, ela gasta 6 vezes menos alumínio que há 30 anos. Daí por quê? Teve alguma lei lá da Dilma, de algum presidente que falou, não, eu ordeno vocês a gastarem cada vez menos alumínio nas latas de refrigerante. Não, é simplesmente porque inovação, por tecnologia, os produtores pensaram, pô, eu quero diminuir custos. É negócio para eles também. É, exatamente, é negócio para eles. Então vamos aí tentar otimizar essa produção, né? E daí nos Estados Unidos, na Inglaterra, você já está vendo assim, o consumo absoluto de matérias-primas caindo, né? Pense no seu simples telefone celular. O que a gente tem aqui dentro? Você tem uma bússola, um GPS, um computador, uma televisão, um rádio, um bloco de notas, talvez uma estante de livro, né? Em vez de produzir tudo isso, gastar matéria-prima com tudo isso, a inovação, a tecnologia nos tornou capazes de deixar num simples objeto, entendeu? É lindo, né, o que está acontecendo. E então o Árvore do Futuro que você citou, obrigado aí pelo apoio, é a ideia de que para a gente aliar, ele defende a ideia de que para a gente aliar prosperidade, né, todo mundo quer que as pessoas aí reduzam a pobreza, aliar isso com preservação é só com inovação, tecnologia, não tem outro caminho. Narlock, eu não vejo exatamente como um ataque ao capitalismo, eu concordo com você, a tecnologia definitivamente é uma aliada, eu vejo como um capitalismo que talvez se preocupe mais com o meio ambiente, um capitalismo verde, um capitalismo moral. Fato é que a gente tem aqui nos números, até acabou de sair que o acumulado de focos de incêndio na Amazônia de janeiro a setembro é o maior desde 2010, né? O INPE, as imagens de satélite medem isso claramente, são dados empíricos, dados da ciência, a gente vê que o número de focos no Pantanal também é o maior desde 1998, o desmatamento na Amazônia aumentou de 2019 para 2020, na verdade, vem aumentando desde 2012, não é uma responsabilidade, não estou atribuindo responsabilidade somente a esse governo, mas ele vem numa curva ascendente. A gente consegue medir, tudo isso é muito mensurável. O que está sendo feito efetivamente e pode ser feito para combater esse desmatamento? Porque a gente viu nos discursos do Bolsonaro na ONU, atribuindo a índios a queima dos roçados de índios, ou então depois a ONGs ou a nações estrangeiras, como disse o Augusto Heleno, a gente sabe que não é isso. Há grandes organizações criminosas, desmatadores, invasores de terra, grileiros, e eles são os grandes responsáveis pelo desmatamento. Os números do IPAM mostram isso. Quer dizer, a gente não precisa endereçar esse problema, não tem uma questão real, a gente não tem um problema real acontecendo aqui no quintal de casa? Tem sim, Amanda, claro que tem, né? Mas acho que é preciso entender um pouco o morador da Amazônia, né? O cidadão que mora ali na Amazônia. Me parece que a gente tem aí a Vila Madalena, né? Um bairro rico aqui de São Paulo, aí dos jovens mais de esquerda, ou do Leblon, no Rio de Janeiro. Essas pessoas estão tentando impor o seu modo de vida sobre o habitante da Amazônia. Então você tem lá gente que precisa andar 4 horas para ir fazer um exame pré-natal, ali na reserva Chico Mendes, por exemplo, né? Que é o sonho da Marina Silva, o exemplo da Marina Silva. E essa pessoa, às vezes, ela está perto da maior mina de diamantes do mundo. Ela está sobre a maior mina de diamantes do mundo. Então, será que a gente não tem que ouvir um pouco eles? É um pouco estranho a gente ter que legislar sobre o que pessoas a 4.000 quilômetros de nós devem ou não fazer. Mas né? não são as culturas tradicionais as grandes responsáveis Não pelas sei. queimadas e desmatamento? Não sei, não. O IPAM, ele mostra isso... Tem a questão da cientificamente, falta né? Ele de consegue... regularização fundiária na Amazônia. Pois é, tem isso também. Você tem 23 milhões de pessoas que moram lá, que têm dificuldades, né, de gerar riqueza de alguma forma, não têm a posse da terra, e como elas não existem oficialmente, fica mais complicado de você controlar essas pessoas. Mas o problema são os invasores, Não são os sei, não sei. grileiros, Eu são acho que grandes tem essa ideia de organizações criminosas. Só trazer um dado aqui, como a Amanda acabou de informar, saiu essa informação sobre os focos na Amazônia, o aumento, eu só queria colocar as coisas talvez um pouco em perspectiva, né? São vamos lá, os números aqui, olha só. Em setembro, tá, Amanda? Focos em 2020, 32.017 focos de incêndio. Em 2007,
não sei se vocês se lembram quem era o presidente e qual era a política ambiental na época. Eram 73.141 focos, né? Ou seja, isso dá mais do que o dobro. Se você for comparar 2020 num total, são 76.030 focos de incêndio. Em 2010, não sei se alguém se lembra aqui quem era o presidente ou a presidenta depois e como funcionava a política ambiental. Eram 102.409 focos de incêndio. Só para a gente colocar isso em perspectiva, porque aparentemente se descobriram focos de incêndio. Aparentemente o Pantanal está pegando fogo só agora, nesse ano, começou no ano passado, assim como a Amazônia. Então, só para a gente colocar esses dados em perspectiva, eu não sei se todo mundo, principalmente quem está nos assistindo, se lembra quem eram os presidentes e qual era a política ambiental em 2007 e em 2010. Eu acho que é um erro a gente restringir isso só. Muitos dados também, Thiago Maia Oficial, Thiago com TH no Instagram, eu sigo o Thiago, ele tem vários dados sobre queimadas, desmatamento. Thiago, traça um panorama para a gente aí, por favor. Bom, bom dia a todos da mesa, é um prazer, né, estar aqui falando com vocês. Bom, em questão de queimadas, né, ou seja, dos incêndios em geral, 2020 ele teve aproximadamente 62.000 km² de área queimada. Eu gosto mais do indicador de área queimada do que de foco. Tá? Então, aí se nós pegarmos dados recentes, 2020 queimou até setembro, todos os dados que eu estou falando é até setembro, queimou aproximadamente 2.500 km² a mais, em 2019. Mas, em relação a 2007, 2007 foram 115.883 km² de área queimada. A menor, ou seja, os dados que estão disponíveis no site do INPE são de 2002 a 2020, que você tem essa área queimada com bastante dado. Então, o Pantanal realmente, de 2002 para cá, como está definido no site do INPE, é a maior queimada. O mais próximo que chegou foi 2005, mas está com aproximadamente 7.000 km² a mais. Mas isso se deve a uma seca que não acontecia há 50 anos. A última seca que teve no Pantanal registrada foi de 1963 a 74. Entendeu? Então, realmente, eu não vejo assim, claro, as pessoas falam, vocês defendem a destruição? Não, nunca. Nunca. Eu sempre falo nas palestras, onde eu falo. Gente, conservar é necessário. Desmatamento ilegal tem que ser zero. Mas nós não podemos deixar simplesmente a região norte, que atualmente é a região mais pobre do país, sem um desenvolvimento. E as pessoas pensam que separar a Amazônia, por exemplo, é devastar a Amazônia. Não. Hoje em dia, com a indústria 4.0, economia 4.0, nós temos formas muito mais inteligentes de simplesmente arrancar a árvore a todo tempo. Não há necessidade. Entendeu? Então, pode falar, Lacano. Não, acho que seu sinal está um pouco, uma variaçãozinha, a gente está tendo alguns picotes, vamos ver se a gente consegue melhorar um pouquinho a comunicação com você. E eu vou puxar aqui para o Narlock a sua deixa. Por exemplo, pegar o agronegócio. O agronegócio brasileiro, ele é campeão. Ele não precisa expandir a área cultivada para produzir mais. Isso é ótimo. Como disse o Thiago, ninguém aqui está defendendo que a gente polua e dane-se, absolutamente. Só que a gente não pode abrir mão do desenvolvimento. E a guerra contra o capitalismo é discurso, por exemplo, da Greta Thunberg, que a gente volte lá para o século passado. Pois é, não, e voltando também ao que a Amanda estava dizendo, geralmente a pauta ambiental é uma coisa de países ricos, né? Isso fica bem evidente pelo seguinte exemplo: imagina que você está aí perdido no mato e de repente está com teus filhos e de repente se perde, está ali 2 dias já no mato, seus filhos estão morrendo de fome, você faz uma armadilha no mato para caçar algum animal e você caça um animal em extinção. Teus filhos estão chorando de fome. O que você faz? Eu acho que você vai abater. Talvez você lamente, mas você vai abater esse animal para dar de comer para os seus filhos.
Já se você está de barriga cheia e vai passear no mato e aí encontra um animal em extinção, você fala, ah, que bonitinho, vamos fazer uma ONG, vamos cuidar desse bicho. Então, quer dizer, se você tem prosperidade, se as pessoas têm aí uma certa renda per capita, daí a gente consegue pensar nisso. O que acontece no Brasil, acho que tem essa ideia, está muito se reproduzindo essa ideia de que é coisa de vilões, né? Vilões estão aí desmatando a Amazônia. Mas, gente, vamos pensar bem, ó, a região com mais pobres do Brasil é a região norte, né? Em média é o Nordeste, mas com mais população pobre é o Norte. E também é a região em que o Bolsonaro, que aí está destruindo a Amazônia, tem a maior popularidade. Então, acho que tem aí uma dissociação entre o que o Sudeste quer para a Amazônia e o que os habitantes querem. Então, aquela história de o grande inimigo do meio ambiente é a miséria, é uma verdade. É super verdade, né? Você vê isso, por exemplo, na região, no hemisfério norte, na Europa, nos Estados Unidos, os veados, lobos, ursos, eles estão se recuperando, as espécies estão se recuperando. Já na África, ali, rinocerontes, girafas, esses bichos estão indo para a extinção. Porque as pessoas, isso não é uma prioridade, né? E daí quando tem aí, não sei se vai falar disso ou não, mas sobre o acordo agora o Parlamento Europeu deu aí uma moção, né? Disse que não quer fechar acordo com o Mercosul. Bom, se eles fizerem isso, quer dizer, eles vão relegar a Amazônia e o Brasil todo ainda mais à miséria. Ainda mais é uma pecuária de baixíssima produtividade, tudo isso. É pior coisa que você pode fazer para a Amazônia é boicotar um acordo comercial com o Brasil. Né? Eu acho que assim, há um deslocamento dessa discussão, porque a gente sempre traz uma certa ideologia, uma politização, mas há dados empíricos que mostram o desmatamento de 2004 a 2012 foi reduzido em 80%. E você aumentou a produtividade de plantações de carne e soja em todo o país. Ou seja, o agronegócio não é inimigo do meio ambiente. Pelo contrário, o grande agronegócio, os grandes produtores, inclusive, assinaram cartas preocupados com o desmatamento da Amazônia. Então, não são essas pessoas. Quando a gente fala, é achismo, trazer isso para culturas tradicionais, as culturas tradicionais usam o fogo para rotação de cultura, porque é parte do hábito da cultura delas, mas elas não são as responsáveis pelas grandes queimadas e pelo grande desmatamento. Quem faz isso são organizações criminosas profissionais, são grileiros. E o governo tem como identificar exatamente onde isso está acontecendo, porque o INPE tem satélites, você tem pelos dados de georreferenciamento, pelo cadastro ambiental rural, você consegue identificar a maior parte desse desmatamento entre 2018 e 2019, segundo pesquisadores do INPE, aconteceu mais 50% desse desmatamento foi de áreas recém-desmatadas. Essas áreas enormes, elas precisam de financiamento, elas precisam de recursos. No Acre, pessoas descem de helicóptero, desmatadores descem de helicóptero no meio de uma zona, de uma área de mata fechada para desmatar. Então, são essas organizações criminosas, não é uma questão de não sei, são dados empíricos, são fatos. Há um programa chamado Floresta Mais, que está 500 milhões de reais disponíveis para pessoas que tenham atividades sustentáveis na Amazônia. Mas então, isso exige uma força-tarefa ministerial. Foi por isso que o desmatamento diminuiu entre 2004 e 2012. O Estado tem os recursos para fazer isso, com o Ministério Público Federal, Polícia Federal, Ministério do Meio Ambiente, da Agricultura, lembrando que a Polícia dados Federal, de inteligência. A Polícia Federal recentemente prendeu 5 fazendeiros na Serra do Amolar, em Corumbá, e há uma atuação, sim, em Mato Grosso e em Mato Grosso do Sul da Polícia Federal e dos agentes, inclusive do governo. Há 4 mil militares na Amazônia. Exatamente. Excelente exemplo. 3 mil brigadistas. Ou seja, a impressão que dá é que o governo não está fazendo nada. Não é o caso. Ninguém aqui está defendendo que se coloque fogo na Amazônia, principalmente no Pantanal, quando você vê aquelas imagens da fauna, da flora, não há quem não se sensibilize. É evidente isso. Agora, também é fato que as ONGs, especialmente da turma, como bem lembrou o Narlock, da Vila Madalena, o pessoal do Leblon, esse pessoal que acha bonitinho fazer ONG e que descobriu que tem queimada no Brasil no ano passado. Não é verdade. Acabei de apresentar os dados Mas aqui. Você acha que elas 2007, são responsáveis por isso? Não, é porque a pauta só é pop agora. Por quê? Porque o presidente é o Jair Bolsonaro. Porque se você for relembrar quem era a ministra nos anos Lula, Marina Silva. Que sempre brigava com a Dilma por causa disso, do meio ambiente, né? Essa pauta, na verdade, ela é antiga. Não, assim, eu acho que o que o Bolsonaro fez, se a gente puder falar aí do Bolsonaro, ele se colocou como alvo. Você está dizendo que tem uma malevolência das pessoas, mas ele meio que provocou, né? Ele falou ano passado que ambientalismo era coisa de vegetariano, de vegano. Então ele meio que botou o alvo no seu peito.
Isso, assim, independente da... Eu também acho que tem também aí uma questão... Se tem queimada na Califórnia, então é culpa do aquecimento global. No Brasil é culpa do presidente que eu não gosto. Eu não sei como não culparam o Bolsonaro pela Califórnia ainda, ou pela Austrália. E os democratas na Califórnia escapam de tudo. A Califórnia está numa situação bem complicada. Vamos aqui falando da questão ambiental. Daqui a pouquinho eu vou estar refeito aqui o contato com o Thiago Maia, físico, astrofísico e engenheiro, falar um pouquinho de aquecimento global, mudança climática. Thiago gosta de falar sobre esse assunto, fala com muita propriedade, mas antes o Narlock tem que concluir aí o pensamento dele. Sim. Pois é, então a Amanda falou bastante sobre grilagem, né? A gente tem esse personagem no Brasil, né? Parece assim, o grileiro. Muitas vezes, eu lembro que uma vez eu fui para o interior do Pará, quando morreu aquela freira, Dorothy Stang e tal. E daí eu fui lá na casa do mandante do assassinato, que era um grande proprietário de terras. Na verdade, o cara morava numa tapera. Era ali um amazônico, um cidadão comum da Amazônia, pelo menos era o que parecia, né? Não estou dizendo que todo cidadão comum da Amazônia é um assassino e tudo, mas a gente acha que é aquele grande latifundiário e tudo. Isso é mais um personagem de desenho animado. E a grilagem, por que a grilagem existe? Porque você tem terras que ninguém sabe de quem são. São terras públicas, são nossas. Mas o problema é que no Brasil a lei ela impede aquela apropriação original do Locke, né? De se eu misturar meu trabalho com a terra, eu viro dono dela. Né? Se tivesse uma facilitação para você, olha, para ter um uso capião, é proibido ter uso capião, né? De propriedade pública, né? E daí, quando o governo ou quando alguém tenta regularizar, olha, vamos tentar regularizar as propriedades fundiárias da Amazônia, os ambientalistas são contra. Mas 50% do desmatamento desse ano aconteceu em terras públicas. O governo não consegue nem lidar com um canteiro da cidade, ele vai conseguir lidar com o tamanho da Europa, ele é o maior latifundiário do Brasil. Mas você anistia pessoas que invadiram essas terras públicas, ou seja, tem dono, sim, o dono é o povo brasileiro e normalmente usa essas terras para fazer um comércio ilegal, para revender, ganham dinheiro com isso e a gente ainda dá o cadastramento, regulariza, isso com o Código Florestal também. A lei fala que a lei tira do direito quem está fazendo alguma coisa ilegal, só pode pessoas legais. E essa ilegalidade, essa ideia de que não tem que deixar tudo ilegal, tudo é crime na Amazônia, ela acaba sendo um tiro no pé. Por exemplo, com drogas, com relação à guerra das drogas, a esquerda costuma dizer, e na minha opinião ela tem razão, que se você proíbe todas as drogas, você joga o usuário na ilegalidade, e o traficante também, e ali tem um mercado muito pior. Na Amazônia a mesma coisa acontece com garimpos. É tão difícil você fazer um garimpo, você ter licença ambiental, que você joga todo mundo para a ilegalidade. E daí, na ilegalidade, o cara não está nem aí para regras. Narlock, você deu uma ideia de um programa bom, liberação de drogas. Se a gente olhar o que aconteceu no Uruguai, depois da liberação lá, 66% de aumento no índice de criminalidade, não acho que seja uma boa. Mas vamos entrar um pouquinho, daqui a pouco a gente volta, quero falar dos alimentos orgânicos, né? Bora. Que todo o pessoal da Vila Madalena do Leblon gosta muito, mas para o meio ambiente, o Narlock vai explicar daqui a pouco porque não é bom, né? Não é bom. Thiago Maia, vamos lá. Era aquecimento global, virou mudança climática. Afinal de contas, qual é a influência do ser humano na mudança do clima na Terra? Bom, antes de entrar nesse assunto, eu só queria complementar só um dado aí que as pessoas esquecem. Que quando falam muito da Amazônia, principalmente da área queimada, né, que a maior parte dessa área incendiada, ela está na chamada Amazônia Legal, né? Há uma confusão entre o bioma Amazônia e a Amazônia Legal. E se você pegar, por exemplo, 2020, né, o acumulado até setembro, 62 quilômetros quadrados, 1.000 quilômetros quadrados aproximadamente de área queimada na bioma Amazônia e 102 mil cerrado. E ninguém fala do cerrado. Né? Então, se você pegar de 2002 até 2020, os maiores incêndios ocorreram no bioma do cerrado. E pessoas metem o pau na Amazônia, né? E a gente sabe por quê. Bom, a questão aí das mudanças climáticas, né, que virou o nome. Por que virou mudanças climáticas? Porque simplesmente que se virar para o aquecimento é culpa do homem, se virar para o resfriamento é culpa do homem. Então, mudança climática pode ter qualquer coisa. Podem falar de qualquer coisa. E a influência global, né, no clima, ela é muito, muito, muito pouca. Tá? Agora, quando nós falamos de influência local, ou seja, o microclima local, uma cidade, né, por exemplo, uma cidade como São Paulo, uma grande cidade, se você afasta 100 quilômetros dessa cidade, você já percebe a mudança de temperatura. Tá? Então, você tem
todo aquele efeito, né, do concreto, da mudança, né, da superfície. Você muda como se altera, por exemplo, uma árvore, coloca um concreto, você altera a forma como interage com a radiação solar. Né? Então, você altera, por exemplo, a emissão de radiação, altera a absorção, porque você alterou o tipo de solo. Altera, por exemplo, que as pessoas adoram falar em época de chuva. Encheu, essa enchente é maior por causa do aquecimento global. Então, você quando altera a permeabilidade do solo, com certeza vai ter enchente. Tá? Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, na região do centro, já era uma região, por exemplo, com muito alagadiços. Então já tem um histórico, quando você pegar o histórico de chuva, o histórico das enchentes, você vê o seguinte, que é recorrente. E a partir do momento que você tira a cobertura, você altera a permeabilidade do solo, esse problema vai até potencializar. Agora, falar que isso aí será uma coisa global é meio complicado. Então a influência do ser humano no microclima, sim, existe, mas nós somos pequenos demais para influenciar uma mudança global, é isso? Perfeitamente. Nós somos influentes, sim. Nós podemos causar impactos ambientais locais. Por exemplo, uma baía, né, a Baía de Guanabara, aqui no Rio de Janeiro, ela é poluída, isso aí eu sou contra. Gente, nós temos que ver o seguinte. Primeira coisa, poluição. Poluição tem que diminuir. Mas como é que se diminui a poluição? Parando a produção. Nós vimos agora o que aconteceu durante a pandemia, se reduzir o CO2, o que aconteceu com o emprego global. Né? Então, já fizemos esse teste, eu não gostei. Então, o que acontece? Quando nós temos reduzir emissões, é reduzir simplesmente a geração de riqueza, é gerar fome. E se você pegar os dados, por exemplo, de expectativa de vida, ela começou a aumentar depois que estamos a emitir mais. É algo assim impressionante. A partir de 1928, quando descobrimos a penicilina, né, que também deu uma grande ajuda, só que o que acontece? Aqui no Brasil, nós temos regiões muito longas e o transporte ajudou a levar medicamento. Tiago, o seu áudio está variando muito. Vamos ver se a gente consegue melhorar mais uma vez. Mas o que o Tiago diz é verdade. Quer dizer, a expectativa de vida do ser humano antes da Revolução Industrial era pequena. Hoje em dia a gente vive 2,5 vezes mais tempo e vive melhor por conta da Revolução Industrial, dos avanços tecnológicos, como nos contava aqui o Narlock, que explicava muito bem. Eu puxei a história do alimento orgânico porque o pessoal da Vila Madalena, do Leblon, curte muito, né? Mas você não tem uma capacidade de produção grande numa área pequena, então você teria que ter uma área maior para produzir orgânicos, né? É verdade, Lacombe. Muita gente cai nessa ideia de que sustentabilidade é estar perto da natureza, né? Se você coloca ali no Google sustentabilidade, vão sair umas fotos assim de pessoas pegando grãos nas mãos, né? Uma coisa meio caseira, assim, artesanal. Mas se a gente pensar em sustentabilidade como produzir muito, causando um impacto ambiental pequeno, né? E usando uma área pequena, usando menos recursos, daí a gente muda toda a ideia. Por exemplo, no Brasil, para você colher 1 quilo de milho nos anos 80, você precisava de 18 metros quadrados. Hoje, para colher 1 quilo de milho, você precisa de 3 metros quadrados. Né? O orgânico, você precisa de uma área maior. Tem um pesquisador que ele calculou o que aconteceria se, de repente, a gente precisasse, tudo fosse orgânico no mundo. Ele falou, olha, a gente precisaria de uma América do Sul a mais em áreas de cultivo. Né, para descontar essa diminuição de produtividade e tudo. Então, claro que as pessoas podem comer orgânico, se quiser, é um hábito meio politicamente incorreto, né? Falar, não, eu prefiro orgânico, é mais caro, é uma coisa meio elitista. Mas se você pensar do ponto de vista ambiental, talvez não. Mas é curioso que hoje, até mesmo, a tecnologia está tão avançada que até mesmo o agrotóxico e tal está virando coisa do passado. Porque você tem, por exemplo, em vez de colocar fertilizante, né, que não é um agrotóxico, é fertilizante, você coloca mais bactérias que absorvem nitrogênio na raiz da planta. Então tem muita produção orgânica fazendo isso. Então, de novo, a solução é inovação, tecnologia. Eu vi uma vez, as grandes empresas, algumas das maiores do mundo, estão aqui. No Brasil. O Brasil é um baita player nessa área, né? Só chamar a atenção... O Narlock contou uma vez, eu me lembro de um trator que tem um sensor
que consegue perceber, embaixo do trator, consegue perceber o tipo de erva daninha que tem ali e ele só aplica o veneno naquela... Não, Tecnologia, inovação, e aí fica aquela ideia, né? Esse pessoal ecochato, especialmente, tem aquela ideia de que, olha, o produtor de grãos, né? O nosso agro é vilão. Agora a bola da vez, aparentemente, não é o agro, é o pecuarista, né? Quero destacar até aqui uma frase da ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Tem um tweet dela, agora há dar uma pouco. Tem o tweet? Então vamos lá, se você quiser colocar. Não, senão, quer falar? Vamos lá. ela estava numa audiência no Senado, agora há pouco ela deu a seguinte frase, né? O boi é o bombeiro do Pantanal. Temos essa frase aí, olha lá. Se houvesse mais gado no Pantanal, a dimensão dos incêndios talvez pudesse ter sido menor, porque o boi é o bombeiro do Pantanal. O que ela está querendo dizer aí, né? Que o gado, está até escrito inclusive no tweet, o gado come o capim e impede que isso se transforme em material altamente combustível. E o pecuarista não é vilão, né? Depois do agro, agora o pecuarista é o vilão da vez dessa turma ecochata. O pecuarista não é vilão. Uma fazenda com dezenas de cabeças de gado. Né? O Brasil tem que produzir, o nosso agro tem que funcionar e funciona muito bem, é combustível da nossa economia. A pecuária, a mesma coisa, tem que parar com esse discurso, porque é um discurso chato, é um discurso que coloca o setor produtivo como vilão. Eu acho que, sabe, tá na hora de falar assim, E há a briga, principalmente da França. A agricultura francesa não tem a menor condição de concorrer com o Brasil, que é um grande player, muito menos com ninguém, porque é uma agricultura totalmente subsidiada, né, bancada pelo governo. Eles têm que jogar contra a gente ou eles vão ter que mudar o ramo deles, vão ter que revisar lá a economia deles. Mas é que o Macron aparentemente está mais preocupado com a nossa floresta ou com as nossas florestas do que com o quintal dele, onde ele não planta nada. É o Lacron, segundo a Bárbara do canal Te Atualizei, com quem eu conversei ontem. Lacron. Só para fazer um apontamento aqui, não há dúvida que o Macron, a França e a Europa têm a sua agenda própria para proteger os seus produtores, mas é uma agenda que, obviamente, pode nos prejudicar no sentido de que se esse acordo da União Europeia-Mercosul, que vem de 20 anos, né, de conversas, não for concretizado, isso, obviamente, nos prejudica. Eu espero que a gente possa vencer. E há um caso, sim, acho que são duas coisas diferentes. Uma coisa é a agenda deles, outra coisa é que é um fato, a gente acabou de demonstrar que há um aumento de desmatamento da Amazônia. Mas eu queria fazer, na verdade, uma outra parte em relação ao que o Thiago Maia falou. Conversei com inúmeros pesquisadores do INPE, do CEMADEM, do IPCC. Thiago, você voltou, acho que eu posso até fazer a pergunta a você. E eles me relataram que há um consenso na comunidade científica de que o aquecimento global é real, ele acontece. E há muitas evidências que demonstram que ele é perpetrado pela ação humana. E eles dizem que isso é muito fácil de observar. Os satélites medem a temperatura do ar, da atmosfera, outros instrumentos do oceano. A maior parte desse aquecimento, 90%, se dá nos oceanos, 3% na atmosfera. E a gente pode ver, né, os anos 2000 mais quentes que os anos 1990, 90 mais quentes que os 80, 80 mais quentes que os 70. E você tem modelos hoje, empíricos, científicos, que conseguem isolar as variáveis. Quanto desse aquecimento é causado por vulcão, pela órbita solar, por fenômenos climáticos como El Niño, e o que disso é causado pela ação do homem, né? Desde a Revolução Industrial, nos últimos 150, 200 anos, você tem um aumento da emissão de gases de efeito estufa, você tem uma correlação muito grande com a curva da temperatura, que dá uma empinada, ela acelera muito rapidamente, e você consegue reproduzir curvas de 800 mil anos atrás, e você vê que elas são totalmente diferentes do que acontece hoje com essa variável da emissão dos gases de efeito estufa. A minha pergunta a você é a seguinte, quer dizer, toda essa comunidade científica está enganada, está errada, porque vozes como as suas são minoritárias hoje? Thiago. Sim, perfeitamente, vozes como a minha são minoritárias, mas o consenso, ele não é uma discussão científica, né? O consenso, ele nada mais é que um conceito político, né, e social. Né? Como voz científica, isso não quer dizer nada. Botaram Plutão deixou de ter planeta por causa de consenso. Mas, realmente, né, nos últimos 150 anos, ninguém do nosso lado, como o professor William Harper, né, Princeton, que é um amigo meu, professor emérito de Princeton, professor Bullion, também aqui no Brasil, professor Richard Lindsay, que é do MIT, também outro amigo. Então, várias pessoas também do nosso lado, inclusive, nós fizemos uma declaração climática mundial, que eu sou embaixador aqui no Brasil, né, que mais de 1.000 cientistas assinaram para enviar à comunidade europeia. E uma coisa interessante, que se você pegar a curva do CO2, as pessoas sempre gostam de falar 800 mil anos e tal,
Mas se você pegar... Vamos voltar mais um pouquinho? Você tem ideia de quanto é que estava o CO2 há 35 milhões de anos atrás? Ele estava na casa dos 900 ppm. Tá? E a temperatura mais alta que hoje em dia. Aí, beleza. Então quer dizer que o CO2 ele causa esse global. Então, se nós pegarmos agora o CO2 há 65 milhões de anos atrás, ele estava abaixo dos níveis atuais, inclusive abaixo do nível pré-industrial, tá? E a temperatura estava acima do que 35 milhões de anos atrás. Então, gente, as pessoas acham que o CO2 ele é um botão climático. Tá? Então, o que acontece? O clima, tá? A ideia de um clima não linear, caótico, assim, infinitamente complexo, né, possa ser significantemente afetado por qualquer coisa que seres humanos possam fazer, é uma ideia praticamente absurda. Né? Então, e você falou muito em modelos. Né? Os modelos, eles não fazem previsões, eles fazem cenário. Tá? Previsão é diferente. A moça do tempo, ela devia falar prognóstico, não previsão, tá? Que é uma coisa probabilística. E os modelos, eles fazem cenários. Até mesmo, né, você pode ver que existem vários modelos mudando. Aí, quando um deles acerta alguma coisa, fala, é isso aí que aconteceu. Só que se você pegar os mesmos modelos e tentar, vamos botar aqui entre aspas, prever o passado, todos eles erram, com os dados que já tivemos. Tá? Então, é muito, muito difícil você prever quando que vai ter uma variação solar, bastante certeza, por exemplo, uma erupção solar. Quando é que vai ter, por exemplo, o vulcão Pinatubo, em 92, ele entrou em erupção e baixou um pouco da temperatura planetária. Tiago, teu áudio continua muito ruim, peço desculpas. Vamos ver se a gente consegue resolver hoje ou você volta no outro dia com todo o seu conhecimento aqui para a gente. E aproveito para citar aí, nesse grupo, né, de cientistas que pensam como você, uma que você já entrevistou, Judith Curry, né? Tem o Patrick Moore também, que era do Greenpeace, segue a mesma linha. A gente teve há pouco tempo uma debandada, né, de cientistas, climatologistas da ONU, porque não concordavam com essa teoria de que o ser humano, né, tem esse poder todo de provocar uma mudança climática global. Né? E aí eles rebatem isso porque envolve muito dinheiro e envolve, né, a tentativa de implantação de um governo global. Obviamente que a ONU tem o interesse de governar o mundo de alguma forma. Então você precisa, como a gente teve na pandemia, assustar todo mundo e tomar o poder para si. E a você ONU não acaba... tem esse poder lá com ela quer ter, pode ter certeza disso. Tem muita gente junto com ela. Se tem, eu não sei, mas que quer ter, com a certeza ONU quer. está aí há 75 anos e, de repente, ela virou a grande vilã. É o contrário, ela que conseguiu que, pelo menos nesses últimos 75 anos, não tenhamos tido uma terceira guerra mundial. Né? Ela pois tem... mas olha, deixa eu... Olha, ela tem um papel importante no multilateralismo, mas ela exerce um papel importante. Eu queria concordar aí parcialmente com a Amanda. Aí, Narlock, rapidinho, deixa eu só dar um recado. Tá, vamos lá. Assim que eu voltar do recado, Tá, a palavra é sua. Presta atenção, gente. Você que é assinante do Rede TV Plus, para tudo agora. Abra a câmera do seu celular e aponte para o QR Code aqui na tela. Você vai ganhar agora 100 pontos. Pegou? Atenção, que ele vai ficar aqui na tela por somente 5 minutos. Agora é a hora. Para ter ainda mais chances de ganhar nos sorteios do Festival de Prêmios Primavera, sem pagar nada mais por isso, é só pegar seus pontos ao longo da programação da Rede TV. Quando você acumular 1000 pontos, ganha um bilhete extra para concorrer. E olha só, durante a semana você tem a chance de acumular até 3.000 pontos, ou seja, 3 vezes mais chances de ganhar pagando o preço da assinatura normal. Então, pegue agora seus pontos, mas isso só vale para quem já é assinante do Rede TV Plus. Se você ainda não é, não perca tempo. Acesse redetvplus.com.br agora mesmo. Estamos de volta, 12h35, horário de Brasília. Eu interrompi o Narlock, a palavra está com ele. Vamos lá. Então, olha, né, nessa questão toda de aquecimento global, eu me alinho, acho que um pouco com a Amanda, que não deveria, né, não era esse meu papel, mas eu alinho com ela. O aquecimento global existe, né, isso não dá... Tem diversas provas. Por exemplo, você tem submarino nuclear
que navega embaixo da calota polar, né, do Ártico, e eles mediam a espessura da calota. Eles fazem isso há décadas e conseguem ver que está cada vez mais fina. Então você tem muitos dados. Se é causado pelo homem ou não, também isso já é um pouco menos certo. Mas assim, o carbono, toda a quantidade de carbono que a gente emite, ela contribui. A questão é, a gente vai conseguir resolver isso como? Parar de repente, desligar as fábricas não vai dar certo. Talvez a melhor forma seja se adaptar e também usar a tecnologia para emitir menos carbono. No Brasil, gente, é um absurdo que a energia nuclear, que é a coisa mais limpa e mais segura. Muita gente tem medo de energia nuclear, né? Mas é assim, por megawatt gerado a mais segura de todas e emite 0 carbono na atmosfera. Ela é proibida pela Constituição. Aí preferem a solar. Ou mesmo, olha o que acontecia na Amazônia, no estado do Amazonas. Ele era movido por termoelétricas, que a diesel. De onde vinha esse diesel? De São Sebastião, em São Paulo. Então, é uma coisa que ia de navio até Manaus e lá era queimado. É a energia mais suja de todas. Você fez uma comparação entre energia nuclear e energia solar. A energia solar acaba produzindo mais problemas. A solar ela também ocupa muito espaço, né? Então, em termos de aquecimento global, não tem nenhuma melhor que a energia nuclear. Só que no Brasil ela é proibida, por exemplo, o Bill Gates nos Estados Unidos, ele tem toda uma pesquisa para mostrar como a energia nuclear, ele tem a Terra Power, né? Uma usina que ela não emite lixo atômico, é super segura. Isso seria proibido no Brasil. Imagina vocês se o Ricardo Salles propusesse uma usina nuclear na Amazônia, para a gente parar de queimar gás, queimar diesel nas termoelétricas. Os Greenpeace ia falar, meu Deus, que absurdo, ele quer destruir a Amazônia. Ou seja, mais uma vez, ambientalistas agindo contra o meio ambiente. Agora, a gente tem que defender o meio ambiente dos ambientalistas. Fazer uma comparação rápida, por exemplo, muita gente defende o fim do carro a combustão, né, que hoje produzem muito pouco poluente, perto do que produziam na década de 70 e 80, e defende o carro elétrico, né? Só que aí tem a questão, e o cobalto da bateria, as minas de cobalto na África, vai dar uma olhada como é que está lá a situação, né? Como é que faz o descarte dessas baterias. E aí é um absurdo no Brasil que uma lei estadual de Pernambuco quer banir, já foi aprovada a lei já, né? Quer banir o carro a combustão, não entra mais carro a combustão no arquipélago de Fernando de Noronha. E aí, sabe como é que é produzida a energia em Fernando de Noronha? É com uma usina movida a óleo diesel. Então, sabe, há incongruências assim absurdas. Desculpa, Amanda. Não, era só para complementar o que o Narlock estava dizendo, é que hoje a gente já tem a tecnologia é nossa aliada e nesse sentido é óbvio que o capitalismo presta um papel excelente, a tecnologia é nossa aliada para você diminuir a emissão de gases de efeito estufa, por mais que seja caro, muita gente fala, mas é uma tecnologia cara, né, sei lá, energia solar ou então o carro elétrico, tudo isso é muito caro, é verdade, mas tem milhões de modelos que medem que o custo de não fazer essa adaptação, de não investir numa energia renovável, numa tecnologia nova que diminua a emissão de gases de efeito estufa, é muito mais caro do que você fazer isso agora, porque o custo que vai ter para o meio ambiente é devastador. E o que é esse custo? É redução de biodiversidade, você tem um aumento do nível dos oceanos com aquecimento global, você tem, por exemplo, no Brasil, 60% da população mora na costa, a gente teria que ter um deslocamento da população, você tem um efeito enorme sobre a agricultura, nós somos um grande produtor e exportador de alimentos para o mundo inteiro. Então, você tem um custo muito maior se você não se adaptar e não investir em tecnologia para um meio ambiente que privilegia o meio ambiente. É uma pena que o áudio do Thiago Maia não estivesse bom, porque ele pode falar um pouquinho sobre isso. E eu sempre cito, quando falam do aumento do nível do oceano, o Al Gore, né, que ganhou um dinheirão percorrendo o mundo inteiro, fazendo palestras, mais ou menos como a Greta Thunberg, né, com um discurso alarmista, frases de efeito. E ele dizia que o oceano, pelos cálculos dele, o oceano estaria aqui quase que em Osasco já. Mas há um aumento do nível do mar. Ele comprou uma casa à beira-mar, ele pagou, nem me lembro agora, milhões de dólares, uma casa à beira-mar. Se ele acreditasse nas próprias teorias, ele não teria comprado a casa na beira-mar. Isso não vai acontecer amanhã, né? Mas vai acontecer ao longo do tempo. Só mais um detalhe, o Narlock falou uma frase muito interessante, que a gente tem que proteger o meio ambiente dos ambientalistas. Adorei a frase, viu, Narlock? Vou adotar aqui, porque tem outras questões, por exemplo, e aí você pode até comentar, Narlock, com propriedade, o uso do fogo frio, né, que é o famoso fogo controlado, e dos retardantes no solo, nessas regiões onde temos hoje os incêndios no Pantanal e por aí vai. Os ambientalistas são contra, por exemplo, o uso de determinados produtos que impediriam incêndios. Sim. Pois é, olha, o que mais tem, gente, é tiro no pé, né?
medidas, atitudes que elas são bem intencionadas, mas você vai ver a consequência, ela é um remédio que piora a doença, um veneno. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, a represa Billings, falaram, não pode, se falou décadas atrás, não se pode construir nas margens da represa Billings. Não se pode ter casas, pode ter propriedade lá. O que aconteceu? Invadiram, com a ajuda aí de políticos, se invadiu e hoje você tem uma enorme favela na represa, que aí com um problema ambiental grave. A mesma coisa com rios no Brasil. Em Santa Catarina você tem leis falando o seguinte, se você tem um pé de araucária no seu terreno, você não pode cortar de jeito nenhum. Tudo bem, dá para entender, para proteger aí o pinheiro, a araucária, mas o que acontece? Quando um proprietário ele vê um pé pequeno, ele corta na hora para depois não ter problemas. Em vez de você incentivar, a grande questão aí de um planejador político é conseguir pensar no longo prazo, o que vai acontecer, qual que vai ser o real efeito de uma medida. E isso os ambientalistas, a boa parte deles não faz. Na Alemanha, por exemplo, você teve lá um protesto depois de Fukushima, no Japão, para desligar as usinas nucleares da Alemanha. Eles fizeram isso, mas não teve substituto, tiveram que religar usinas térmicas... Com carvão mineral, Com lignito, que é um carvão mineral super poluente, Então... É muito estranho, A inflação avançou 0,64% em setembro, puxada pela alta nos preços de alimentos e da gasolina. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE e quem tem as informações é o repórter Giovanni César, que está lá na redação com os destaques do Rede TV News. Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, Lacombe. Boa tarde a todos do Opinião no Ar. Essa alta do IPCA, que é a tal inflação oficial do país, foi a maior do mês de setembro desde 2003. O arroz e o óleo de soja foram os produtos que mais subiram de preço. No ano, o IPCA acumula uma alta de 1,34%. É isso. Voltamos com vocês no estúdio do Opinião no Ar. Opinião no Ar chegando ao fim já, mas a gente não falou do saneamento básico na Arloc, que é super importante para a preservação do meio ambiente. Pois é, então o Thiago Maia, ele falou uma coisa interessante ali, ele falou, olha, tem aquecimento global, eu não concordo muito com a visão dele de aquecimento global, mas ele falou, olha, tem outros problemas ambientais também. E essa é uma questão interessante, a gente aqui em São Paulo, a gente está entre um rio, que é um esgoto, E a gente fica pensando numa questão daqui 100 anos, que talvez aí os cientistas, os climatologistas, toda hora mudam de posição de quanto que a temperatura vai subir, se a quantidade de carbono dobrar. E com os problemas ambientais muito mais graves, de saneamento básico, de saúde e também de natureza, Quer dizer, os rios brasileiros são péssimos em todas as cidades. Às vezes também por legislação, Você tem aí uma regra de que 10 metros de margem de cada rio são áreas públicas, você não pode ocupar, não pode ter ali um empreendedorismo, uma ocupação criativa e acaba que os nossos rios são péssimos e todo saneamento básico. Então, essas questões talvez sejam mais prementes para o brasileiro hoje do que uma coisa que talvez possa acontecer daqui 50 ou 100 anos. Não, e 90% da poluição nos oceanos tem a ver com isso, porque são 10 rios no mundo que provocam 90% da poluição. Gente, mas mais do que isso é o desmatamento, Que tem mais emissão de gases de efeito estufa. O que você achou do marco do saneamento? Porque a gente fala, você usou uma expressão boa, saneamento básico é saúde, e é fato. E isso, a gente às vezes pensa assim, mas lá nos rincões do país, no interior do Piauí, no interior do Maranhão, mas não, tem inclusive... Vamos pegar uma cidade como Guarulhos, por exemplo, segundo o PIB do estado de São Paulo, talvez seja a terceira agora, porque Campinas ultrapassou em número de habitantes no estado. Estamos falando de a cidade é praticamente um estado, e você tem um saneamento básico absolutamente precário, Não chega à metade da cidade com saneamento adequado, 25% da cidade não tem acesso ao saneamento básico. O que você achou do marco do saneamento? Não, excelente. Olha, se tem uma coisa que explica aí os problemas do Brasil, são duas palavrinhas, que é monopólio público. Onde você tem monopólio público, você tem ineficiência, tem corrupção, tem tudo isso. Então a gente vê em diversas áreas esse problema. O Brasil, você tinha meio que ali um monopólio público de saneamento. As empresas, os governos, eles não eram obrigados a fazer licitação e eles podiam pegar as empresas de saneamento do próprio governo. Então, o que se tem hoje é simplesmente, olha, tem que ter concorrência,
pode continuar escolhendo a empresa estatal se quiser, mas tem que ter uma concorrência. Por que a gente vai tirar empresas privadas desse setor? E, mais uma vez, a esquerda votou contra e muitos ambientalistas também foram contra, né? Então, como eu disse, a gente tem que proteger o meio ambiente de diversos ambientalistas. Ó, sobrou um tempinho aqui para falar do Papa, né? Papa Francisco se preocupa muito com o meio ambiente, mas não está nem aí para a perseguição aos cristãos, por exemplo, na China, não está nem aí para a situação na Venezuela, em Cuba e nem no próprio país, na Argentina. Mas o Silvio Navarro ficou lá, de olho na encíclica do Papa, né, preocupadíssimo. Pois é, chamou a atenção, né, Lacombe, aquela frase, o Papa dizendo, o mercado não resolve tudo sozinho. Aí fui tentar entender o que o Papa estava querendo dizer ali na Fratelli Tutti, todos os irmãos, a encíclica dele, o terceiro longo texto que ele faz, né? Aliás, o anterior era sobre ecologia, inclusive. E aí me chamou a atenção o Papa, né, 8 anos ali, reforçando a sua posição de socialista, suas ideias esquerdistas. Não são ideias políticas novas para quem acompanha o Papa Francisco. Eu confesso até que até eu me emocionei quando vi aquela imagem do Papa Francisco, né, no largar da pandemia, né, atravessando a Praça São Pedro sozinho, aquela imagem comovente, até eu me comovi com aquela imagem. Mas, dando uma olhada na encíclica, olha o que diz o Papa Francisco. O mundo avançava implacavelmente para uma economia que, utilizando avanços tecnológicos, procurava reduzir os custos humanos. E alguns pretendiam nos fazer acreditar que bastava a liberdade de mercado para que tudo estivesse garantido. Mas veio o golpe inesperado da pandemia, uma pandemia fora de controle que obrigou a força a voltar a pensar nos seres humanos. É praticamente um manifesto do Partido Comunista, né? Então, acho que o Papa, às vezes eu penso que ele deveria falar só sobre a Igreja Católica. É mais ou menos a linha do Lula, né? Comemorou o coronavírus, da Jane Fonda, né, que diz que a Covid, a pandemia é um presente, né, e que a esquerda tem que usá-la, muito feliz que ela ficou. E rapidamente sobre o Marco... Essa turma que torce pelo vírus é brincadeira. Não, o Papa tem uma visão integrada do homem e da natureza, né? Ele acha que parte dessa crise ética, a crise climática também é uma parte da crise ética. Quando ele chama atenção para esse capitalismo voraz, não quer dizer que ele seja contra o capitalismo, ele só é contra a emissão dos gases de efeito estufa. Ele acha que o ser humano pode fazer mais para mitigar esses efeitos sobre o meio ambiente. Então, acho que ele chama atenção para uma questão muito importante. Da mesma forma que vocês não gostam dela, mas a Greta Thunberg também faz isso. Ela conscientiza toda uma geração de jovens. Essa geração do futuro está, sim, preocupada com o meio ambiente. E, é fundamental que eles estejam, porque esse planeta vai ser deles amanhã e dos filhos dele, dos nossos netos. E a gente tem que tomar conta, sim, desse planeta. A grave ameaça, a principal ameaça para o planeta hoje é o aquecimento global, é o aumento da temperatura. Tenho medo de pensar numa geração igual a da Greta. A Greta Thunberg é grande climatologista, com pós-doutorado. Mas sobre o saneamento básico, só para as pessoas entenderem, os partidos de oposição todos votaram contra o marco regulatório porque eles acham que as pessoas, todos nós, temos que receber água de graça em casa, porque a água é um bem universal e deve ser fornecido de graça, como se isso fosse possível. Sobre o aquecimento global, o Thiago Maia volta aqui, o Ricardo Feliz também, um grande climatologista, para falar um pouquinho mais com a gente. A gente, por exemplo, tinha uma previsão na década de 70 de uma era fria, de uma era gelada, né? E cada vez a gente joga mais, né, o colapso do meio ambiente para frente, né? Ia acabar lá na década de 80, passou para de 90, passou agora para 2030 e vai jogando para frente, para frente, para frente, para frente. O meio ambiente está colapsando, né? São como as previsões do Átila e Amarillo. Gente, pelo amor de Deus, o nível do oceano subindo, a temperatura aumentando, a gente sente na pele os efeitos do aquecimento global. Não tem isso, não. A gente volta na segunda-feira, tá? Segunda-feira, o Opinião no Ar está de volta, agora com o horário eleitoral gratuito, um pouquinho mais tarde, viu? 12:50. Bom fim de semana, bom feriado a todos. Até lá. Obrigado.